Fala galera, hoje é dia de The Boys, Os Inocentes. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson e Richard Clark no ano de 2010. Depois do volume 6 de The Boys, o volume 7 é composto por duas partes, primeiro com Os Inocentes e logo em seguida com Acredite. Por se tratar de uma série contínua e desse seu sétimo volume, é interessante que você conheça os volumes anteriores, que eu já fiz vídeo e vai ter o link para eles aqui na descrição. Sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos. Então eu vou censurar muita coisa nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. Mas se você é maior e quer ver mais, só lendo a própria HQ. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com Billy Butcher organizando os arquivos secretos que tem sobre os Supers e revê o momento da entrada da Luz Estrela na equipe do 7. Billy, na verdade, está mais interessado nas notícias como a confirmação da morte do Soldier Boy e sobre quem de fato seria o homem que está no comando do conglomerado. Enquanto isso, Huey tem pesadelos com a morte da sua ex e tem medo que o mesmo aconteça com a sua nova namorada, Annie January, e ele acorda assustado ao lado dela. Na Vault American acontece agora um evento, e ali uma mulher se aproxima de James Stillwell e se apresenta. Seu nome é Jess Bradley, e ela diz para James como ficou espantada ao saber que ele não se candidatou para ser o novo CEO da Vault, já que soube que o anterior teve um infarto. E ela adoraria que fosse ele, porque ela adoraria trabalhar ao seu lado. E então, algum tempo depois, James Stillwell contrata Jess, dizendo que vem analisando seu perfil há 9 anos, porque ele precisava de alguém de extrema confiança, e lhe conta como algo grande tá pra acontecer, depois do que houve com o avião na ponte do Brooklyn no 11 de setembro, e do que houve com o Capitão Pátria durante o Hero Gasm. Então, ele faz dela o seu braço direito. No quartel dos rapazes, o francês continua tentando evitar que a fêmea fique aceitando os trabalhos da máfia e lhe dá uma pilha de quadrinhos de presente para mantê-la entretida, evitando que algo como a armadilha que o Stormfront fez com ela aconteça de novo. E por ali, Billy Butcher diz pro francês que estava tudo bem aquilo, mas para tomar cuidado para não transformar ela numa santa agora. Ela ainda tem que ser capaz de fazer o serviço dela. E o francês diz para que Billy não se preocupe, mas que a fêmea não é um animal para ser tratada assim, ela é só uma garota. De qualquer forma, Billy não se preocupa com isso e sai para dar uma volta com o cachorro Terror. E perto dali, quem andava pelas ruas também era Huey e Annie. E Billy vê o pequeno Huey beijando uma garota e fica feliz com aquilo. Ele gosta muito de Huey, como disse antes, praticamente como se ele fosse um irmão mais novo. Só que esse sentimento muda completamente quando Billy percebe que a garota que ele estava beijando era ninguém menos que a Luz Estrela. Existe um pequeno grupo de supers nesse mundo chamados de Super Hyper. Uma equipe formada por Madrinha, Mimético, Titica das Sombras, Metalino, Buraco Negro, Bob Balanço e Regra. Eles são praticamente crianças e esperavam a chegada de um novo líder para o grupo, alguém indicado pela Vault. Enquanto isso, Billy Butcher faz uma visita ao Lenda e lhe conta o que descobriu sobre Huey e a Luz Estrela. Isso fez Butcher pensar que talvez Huey esteja secretamente trabalhando para a Vault. Mas os dois duvidam que Huey tem essa capacidade. Talvez ele realmente só não percebeu e não sabe quem é Annie January. E outra, o líder executivo do conglomerado deu uma ordem para Godolkin dos G-Men para matar Huey quando descobriu que ele era um infiltrado. Ele não teria feito isso se Huey estivesse com a Vault.
Só que o fato dele entrar no The Boys praticamente ao mesmo tempo que a Luz Estrela entrou no set é algo que o deixa desconfiado. E então Butcher vai dar uma missão de teste para Hughie. Acontece que o novo líder dos Super Hyper é o Malquímico, um dos piores, entre aspas, heróis do conglomerado. E Butcher coloca Hughie para vigiar o grupo, dizendo que isso pode ser um sinal de que a Vault quer que o Super Hyper se torne uma equipe mais violenta e sombria. E ele envia Hughie para Nova Jersey para vigiar isso de perto. Só que Hughie odeia Nova Jersey e sabe que os Super Hyper não representam risco nenhum, eles são só crianças inocentes. E Billy Butcher diz que isso não importa. Mas LM, ouvindo tudo, acha aquilo estranho também. Então mais tarde, Hughie se despede de Annie no aeroporto, dizendo que tem uma viagem a trabalho, mesmo ele não querendo ir, mas logo ele estava de volta. E ali mesmo, antes de embarcar, Hughie diz como tá feliz com ela, e diz pela primeira vez que a ama. Então ela retribui e diz que vai esperar ansiosamente pela sua volta. Só que quem observava tudo isso de longe era Billy Butcher. No quartel do Super Hyper, o Malquímico recebe uma festa de boas-vindas, mas ele diz que já leu a ficha de todos ali e não tem interesse em conhecê-los melhor. Ele inclusive os acha ridículos pelos seus poderes nem funcionarem direito, como a Titica das Sombras, que sempre bate nas paredes porque o seu poder de atravessá-las nunca funciona. E ele também ri do Metalino pela sua síndrome de Tourette. Mas a madrinha, que era praticamente a mais consciente da equipe, diz que o Malquímico deveria acompanhá-los numa patrulha para se aproximarem mais. E mesmo não querendo, mas sem ter o que fazer, ele os acompanha, enquanto Hughie vigia tudo de dentro do seu carro. Hughie vê uma tentativa de resgate a um gatinho preso numa árvore, e tudo sai muito errado. O grupo é todo desajeitado e Bob Balanço é tão grande, por exemplo, que tem dificuldades até mesmo para ir no banheiro. E o Malquímico diz que eles são ridículos e os chama de abortos que sobreviveram, deixando todos muito mal com esses comentários. De volta no quartel, a madrinha conversa com o Malquímico sobre a equipe e o quanto a sua chegada vem fazendo mal a eles. Ela fala que eles não o querem como líder, e ele próprio diz que não queria estar ali. Ele foi mandado basicamente como castigo, porque com o seu poder de se transformar em qualquer coisa, ele usou isso para abusar da namorada do líder do seu antigo grupo. A madrinha diz que, mesmo isso sendo um absurdo, ela não se importa com o motivo dele estar ali, mas eles são realmente puros. As crianças da equipe realmente querem ser heróis. E ele deveria respeitar as limitações de cada integrante do grupo. Então ela espera que as coisas melhorem e sai para levar o grupo para tomar sorvete, e espera que o Malquímico não vá junto. Do lado de fora, Hughie continua analisando a equipe e aproveita que nada acontece para ligar para Annie e diz que estava com saudades. E durante a conversa, ela lhe conta que está querendo definitivamente sair do seu trabalho, mas ela tem algo para lhe contar antes. Algo que ela pode ter feito que estragaria a relação entre os dois. Mas Hughie diz que se ela não matou ninguém ou não chutou um cachorro, estava tudo bem. Só que nesse momento, Hughie precisa interromper a ligação, porque vê o Super Hyper andando pelas ruas indo até a sorveteria. E ali, o buraco negro, que na teoria poderia consumir qualquer matéria, tenta mostrar os seus poderes engolindo um sorvete inteiro com copinho e colher. Só que ele engasga. O garoto começa a passar muito mal e fica sem respirar. Ele morreria sem ar ali. Então Hughie lembra de um dos ensinamentos que os rapazes passaram para ele. E assim ele corre e faz uma traqueostomia de emergência, salvando a vida do garoto. Com isso, o resto do Super Hyper agradece aquele estranho e diz que ele é um herói. As crianças estavam muito felizes e perguntam o seu nome. E Hughie inventa um dizendo que seu nome é Hamish.
Mas do outro lado da rua, alguém observava isso e não estava muito feliz com o que viu. Billy Butcher viu tudo, e essa proximidade de Huey com um grupo de supers o deixa ainda mais desconfiado. Enquanto isso, no escritório do The Boys, LM ficou incomodado com Billy Butcher por ter dado esse tipo de missão para Huey e vem fazendo as suas próprias investigações. Ele invadiu os arquivos da Vault e tenta entender o que está acontecendo. Acontece que o Mal Químico não foi pro Super Hiper para fazer a equipe mais sombria ou algo assim. Ele foi para lá de castigo por mau comportamento, e isso estava nos arquivos que Butcher tinha acesso. E mesmo assim, ele inventou uma desculpa para mandar Huey para lá. E agora LM queria entender o porquê. Enquanto isso, Huey continua sua vigília, mas de repente ele é pego de surpresa quando Bob Balanço cai e destrói o seu carro sem querer. O resto da equipe pede desculpas. Bob Balanço tem algumas limitações e não conseguiu se controlar. E por coincidência, aquele era o carro do amigo deles, o homem que salvou o buraco negro um tempo antes, o Hamish. Assustado com o que aconteceu, Huey vai com eles até o quartel do Super Hiper para se acalmar e se limpar do café que derrubou em toda a sua roupa. Enquanto isso, no banheiro do quartel, Regra estava conversando com a madrinha, dizendo o quanto ela não gosta de ter poderes. Mas a conversa é interrompida pelo Mal Químico, que chega confrontando a madrinha sobre uma denúncia anônima feita à Vault relacionada ao seu comportamento como comandante do Super Hiper. A madrinha confirma que ela fez sim a denúncia, e avisa que sabe que ele tá ali como um castigo, uma espécie de condicional para poder voltar para um grupo maior. Então ele deveria se comportar melhor caso não quisesse que ela o reportasse mais uma vez. E isso deixa o Mal Químico furioso. Os outros integrantes chegam nesse momento com Huey e lhe oferecem roupas limpas. Só que antes que ele possa ir embora, o Mal Químico surge questionando quem é aquele. Os garotos explicam que é o Hamish, o amigo deles. Mas no meio da conversa, a síndrome de Tourette do Metalino ataca de novo, e o Mal Químico ri daquilo mais uma vez. Então Huey diz que ele deveria deixar de ser um babaca. Quando a madrinha entra no local, o Mal Químico diz que estava tudo bem, mas ele sussurra e ameaça Huey antes de sair, dizendo que se quisesse poderia matá-lo das piores formas possíveis pela sua insolência. E depois que o Mal Químico sai dali, o clima melhora e os Super Hiper levam Huey para conhecer o quartel deles. Então ele aproveita para plantar escutas em todo o local. No dia seguinte, Huey fica de tocaia, observando e ouvindo a equipe do lado de fora. E ele ouve uma conversa entre Bob Balanço e Madrinha, que ele acha meio estranho, já que Bob Balanço estava do lado de fora com o resto da equipe. Bob conversa com ela, dizendo que teve pesadelos de que devorava a si próprio, e ele estava com muito medo. Então, para acalmá-lo, a madrinha conta um dos seus medos. Ela diz que quando era bebê, engatinhava pelo jardim enquanto a sua tia pendurava suas roupas no varal, e uma ventania derrubou uma das suas calcinhas gigantes em cima dela. Como era um bebê, ela ficou coberta por aquilo e se sentiu presa e achava que ia morrer sufocada. E por mais besta que isso pareça, ela carrega esse medo de ser sufocada por uma calcinha gigante até os dias de hoje. Então Bob agradece e diz que estava mais aliviado por saber que ele não era o único que tinha medos e pesadelos. E agora eles estavam prontos para brincar lá fora. Mas é só a madrinha virar as costas que o garoto muda de forma. Aquele, na verdade, era o Mal Químico disfarçado. Naquela noite, Huey liga para Billy Butcher e diz que implantou as escutas e que o grupo não tem nenhum segredo, a não ser que eles não são capazes de serem heróis de verdade, muito menos vilões. Mas Butcher diz que ele deveria continuar ali por pelo menos mais um dia. Só que sem saber, ele próprio era vigiado por Billy Butcher.
Butcher pensa que, ficando ali, Huey e o Malquímico podem ter um conflito, e se o Malquímico se segurar, porque a Vault não o deixaria matar um dos seus, isso seria a prova que Huey era um infiltrado. Então o próximo dia iria definir tudo. E no meio das suas caminhadas, Butcher aproveita para comprar um isqueiro barato. Enquanto isso, em Nova York, LM estava cada vez mais frustrado com o que estava acontecendo, e Billy Butcher nem atendia suas ligações. Então depois de uma noite de bebedeira, ele vai até a frente do prédio da Vault. Naquele momento, James Stillwell saía do local, e LM simplesmente surge o confrontando no meio da rua, dizendo que foi ele quem mandou matar um dos seus amigos, se referindo a Huey. Mas, confuso, o executivo da Vault diz que aquele homem estava bêbado, e ele não vai fazer nada ali no meio da rua, com os seus seguranças apontando armas para ele. E então ele pergunta se o homem tem algo mais para dizer além de fazer ameaças. Sem poder fazer mais nada, LM vai embora frustrado e liga para Billy Butcher mais uma vez, atrás de respostas. Em Nova Jersey, Huey continua com as escutas no quartel do Super Hiper e escuta uma movimentação. O Malquímico se aproveita das coisas que a madrinha lhe contou quando ele estava disfarçado de Bob Balanço e se transforma numa calcinha gigante, caindo em cima dela e a sufocando. O resto da equipe escuta a confusão e vai ver o que estava acontecendo. Então o Malquímico começa a ameaçá-los, dizendo que ninguém mais vai fazer nenhum tipo de telefonema ou reporte sobre ele para o conglomerado. E ele vai provar o seu ponto. Mas nesse momento, Huey aparece. Do lado de fora, Billy Butcher acompanhava tudo e segue Huey para ver o que ele vai fazer. E no caminho, inclusive, ele recebe uma ligação de LM. LM descobriu que Billy mandou Huey para enfrentar o Malquímico por desconfiar que ele era um agente infiltrado. E lhe conta também como foi a sua investigação. Butcher se irrita que LM bateu de frente com o executivo da Vault e que foi falar com o Lenda sem a sua permissão. Mas essa conversa precisa ficar para depois, porque agora Billy Butcher observa Huey partindo para cima do Malquímico. Mas o Malquímico é realmente poderoso e perigoso. Ele pode, por exemplo, alterar sua composição para sólidos muito densos e até mesmo para formas gasosas. Então, irritado, Huey é brutalmente espancado e mutilado por ele. E percebendo que aquilo passou dos limites, que Huey poderia realmente morrer, provando de uma vez por todas que ele não era um infiltrado, Billy Butcher finalmente intervém. E quando o Malquímico muda para forma gasosa mais uma vez, Butcher simplesmente o incendeia com aquele isqueiro. E assim o Malquímico é carbonizado. Nesse momento, a síndrome de Tourette do Metalino se descontrola e Butcher acha que tá falando com ele. Então Butcher começa a ameaçar o Super Hiper agora. Mas mesmo todo machucado, Huey o impede, dizendo que eles são apenas crianças. Eles são todos inocentes. Assim, Billy Butcher pega Huey e vai embora dali. Com tudo mais tranquilo agora, de volta em Nova York, LM e Butcher discutem pelo modo como cada um lidou com a situação. E agora Huey estava no hospital se recuperando com 2 dentes arrancados, com costelas quebradas e cheio de cortes. Ele poderia ter morrido. Então Butcher conta que ele fez isso porque descobriu que a namorada de Huey é a Luz Estrela. E entendendo que o garoto não é um infiltrado mesmo, ele pode talvez até usar essa carta contra a própria Vault. Enquanto tudo isso acontecia, na Vault, o Capitão Pátria observa a Luz Estrela saindo do conglomerado. E ele começa a pensar no que pode e deve fazer. Quais seriam as ações para um plano que ele já tem em mente? E já que ele pode fazer qualquer coisa, talvez seja a hora de começar a fazer isso. E é desse jeito que termina a história. Os Inocentes é um arco meio morno, mas não é de todo mal.
A narrativa melhora um pouco, sendo um pouco mais linear e criando uma tensão até o seu ápice. A arte é a padrão da série, e o roteiro é ok. Não é ruim, mas acaba sendo um arco que não acrescenta tanta coisa assim, e me dá a impressão que é um pouco pra encher linguiça, que patina no mesmo lugar. De qualquer forma, ele deixa um final bastante aberto que começa a tomar forma no próximo arco. E então, como essa é só a primeira parte do volume 7, a continuação é claro que é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.